Olá pessoal, vamos resolver a nossa lista de física. A lista é composta de vários exercícios da UEA do CIS sobre o assunto que nós já vimos e alguns para nós brincarmos aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham tentado e qualquer dúvida eu possa conseguir aqui sanar através desse vídeo, tá bom? Qualquer coisa na sala de aula a gente conversa ou então entre em contato comigo que aí eu posso tentar tirar, tá bom? A primeira questão é do CIS do ano de 2011, ok? É uma questão fácil que trata de coisa básica, mas nós já vimos isso aí. É uma questão que estava na prova de física, mas ela é pura matemática, tá bom? Ele fala sobre o côvado, que é a distância entre o cotovelo até a ponta do dedo. E aí ele dizia que dividia-se o côvado em 28 dígitos, ok? Ele diz que cada dígito desse é a largura do dedo, tá bom? E ele diz que tem um bloco de 50,4 centímetros que foi dividido em 28 partes, ok? E ele quer o tamanho dessa parte. Se você fizer a conta dá 1,8 centímetros. Aí tu tem que lembrar da nossa aula de sistema de medidas, ok? Que a gente definiu lá, por exemplo, que o quilo é um prefixo que significa 10 à terceira, o hecto 10 ao quadrado, o deca 10 elevado à primeira, o deci 10 elevado a menos 1, o centi 10 a menos 2, o mili 10 a menos 10 elevado a menos 3, ok? E aí, como ele pede a resposta dessa questão no Sistema Internacional de Unidades, a unidade é metro, então aquele centi lá, eu coloco na base 10, dá 10 a menos 2, 1,8 vezes 10 a menos 2, segundo o gabarito. Nós temos a letra E como sendo a resposta correta. Bacana? Vamos para a segunda. Questão número 2 fala assim, ó. O motorista estava atrasado e ele tinha que percorrer um espaço de 50 quilômetros, beleza? A questão fala que ele percorreu isso com a velocidade de 125 km por hora, tá? Um pouco veloz, né? Demorando um tempo que a questão chama de t, que é muito fácil de ser calculado. O tempo é o espaço sobre a velocidade. Isso vai dar 50 sobre 125, eu vou deixar assim, tá bom? Isso aqui vai estar em horas. Só que a questão diz que a velocidade máxima permitida nessa via era de 100 km por hora. Ainda assim dá veloz, ok? E com isso, o tempo que ele percorreria se tivesse na velocidade máxima seria igual a 50 sobre 100 horas. Vou deixar assim, por quê? Porque a questão pergunta qual a diferença de tempo entre este tempo que era na velocidade permitida e o tempo, isso aqui eu chamar de T2, esse aqui de T1, e o tempo que ele demorou por estar apressado e mais veloz, tá bom? A diferença de tempo aí é T2 menos T1, ok? Que vai dar 50 sobre 100, cancela aqui, menos 50 sobre 125, o mínimo entre 100 e 125, nós já aprendemos a calcular, dá 500 dividido para 100 vezes 50, 250, 500 dividido para 125 vezes 4, 200, e a resposta da questão seria 50 sobre 500 horas, ou 1/10 da hora. Uma hora tem 60 minutos, 1/10 de hora dão 6 minutos aí, que está na letra A, tá bom? Continuando, senhores, questão número 3. Questão número 3, também do CIS, e ela fala para a gente trabalhar. É do ano de 2012, ela diz o seguinte, que tem uma pista onde um carro que está com o pneu novinho, desacelerando, consegue parar percorrendo o carro 1, vou colocar aqui, desacelera percorrendo uma distância que ele chama de x com aceleração a 1. Já outro carro que os pneus estavam velhos, carecas, ok? Ele, para fazer a mesma situação, parar nessa pista, ele percorre já a distância 2x com a desaceleração a 2, beleza? Nos dois casos, a velocidade inicial é a mesma. Então, V0 é V e V0, no caso 2,
velocidade inicial do carro 1 e velocidade inicial do carro 2 são todas iguais, tá bom? A questão informa que o carro para e quer saber a relação entre as acelerações, tá bom? Aqui, como nós queremos não há envolvimento de tempo nenhum, nós vimos em sala de aula a equação que não envolve tempo, velocidades, espaço e aceleração, ou corta só o tempo, é a equação de Torricelli. No nosso caso, se você substituir nos primeiros dados, você vai encontrar que a velocidade inicial, que eu chamei de V, ok? Nós temos a final na fórmula, ela vai ficar igual a menos 2A1 vezes x. E já aplicando para o caso 2, a velocidade final é igual a menos 4A2x, tá bom? Como essa velocidade inicial é a mesma, questão e forma, eu vou igualar essas duas. Pegar esse e substituir aqui. Desculpa que eu cortei o x. E ficará assim, ó, menos 2A1 vezes x igual a menos 4A2 vezes x. Quando você cancelar, vai encontrar que a aceleração 1 é o dobro da aceleração 2. Isso está dito para a gente na questão, na letra A, na questão número 3, tá bom? Então, questão número 5, questão número 4, senhores, trata do caboclo que está pescando para pegar uma matrinchã para comer assado. Ele joga uma tarrafa, segundo a questão, com velocidade inicial de 20 metros por segundo, formando um ângulo θ de 30 graus. A questão já nos informa o seno de 30, que é meio, e o cosseno do ângulo é 0,8. Segunda questão passa para a gente, ok? Ela diz que o caboclo pega uma tarrafa e joga em direção à água, ok? Para quem nunca viu, ela sai como lançamento oblíquo. Ela sai dessa forma aqui, até abrir aqui e pegar a nossa matrinchã, ok? Aqui forma um ângulo θ e eu falei para vocês em sala que esse vetor V0, ele tem as componentes, que seria a sombra desses daqui. E a gente aprendeu que é muito mais fácil trabalhar com as componentes. Aqui é o V0 no eixo X, a velocidade dele no eixo X. E aqui nós temos a velocidade dele no eixo Y, ok? Nós aprendemos V0x está tocando o ângulo, V0 vezes o cosseno, ou seja, 20 vezes 0,8, a velocidade no eixo X 16 metros por segundo. E V0y a mesma coisa, só que é V0 vezes seno, isso dá 10 metros por segundo, ok? Com isso, senhores, vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Eu disse que você deveria separar esse tipo de questão por eixo. No eixo X, como não há aceleração, movimento retilíneo uniforme, só tem uma equação, o espaço no eixo X e a velocidade no eixo X vezes o tempo. O problema está aqui, ó, no tempo. Nós temos que encontrar o tempo, e é o tempo para esse objeto subir, chegar até a altura máxima e descer. Lembrando que o tempo de subida é igual ao de descida. Então, eu vou encontrar o tempo por onde? Pelo eixo Y. O eixo Y me dará o tempo. Lembrando que eu vou analisar o eixo Y sem me preocupar com o eixo X, ou seja, como se ele não existisse, só o objeto fosse lançado verticalmente para cima e descesse, sem esse deslocamento horizontal. Com isso, lembrando que na altura máxima a velocidade final é y, a velocidade final y é 0, você vai substituir a velocidade inicial y, que é igual a 10 metros por segundo, a aceleração, como ele está subindo, menos g, ou seja, menos 10 metros por segundo ao quadrado, e eu estou atrás do tempo, eu vou para a equação horária da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado, ok? 0, 10, menos 10t, portanto o tempo que ele demorou para subir foi 1 segundo. Consequentemente, o tempo total aqui no eixo X, onde nós estamos, é igual à velocidade inicial x, que é 16, vezes o tempo total, que é 2 segundos, já que é 1 segundo para subir e outro para descer. Portanto, ele deslocou-se horizontalmente 32 metros a tarrafa, e aí pegou a matrinchã, tá bom? Vai comer assada esse caboclo, uma matrinchã maravilhosa, tá bom? A resposta está na letra A. Já a questão número 5 diz que esse caboclo,
saiu de lá e veio assistir um jogo aqui na Arena da Amazônia. E ele ficou no anel superior e lá dentro cabe um total, segundo a questão, de 23.040 torcedores, ok? Foi assistir o Nacional versus o Rio Negro. Diz que lá existem 18 portões de saída, ok? E ele quer saber quantas pessoas saem por minuto, sabendo que a FIFA pede que saiam todos em 8 minutos, ok? Essa questão também não é muito de física, mas estava na prova de física e a gente está resolvendo aqui, beleza? Então, a média de pessoas por minuto, chamar de R1 aqui, ou por portão, 23.040, dividido para os 18 portões, nós temos aí 12.280. Deixa eu fazer essa conta de cabeça aqui na calculadora. A cabeça do dedo faz pra gente. Ok, dá 1.280 pessoas por portão, em média, ok? Mas ele pede por minuto e diz que tudo sai em 8 minutos. Então, divido isso para 8, dão 160 pessoas. Okay? Transformando isso para notação científica, que a gente já aprendeu, 1,6 vezes 10 ao quadrado. Ele está pedindo a ordem de grandeza. Lembre, a ordem de grandeza você olha primeiro para esse número que está na frente da base 10. Se ele for menor do que a raiz de 10, conserva a base 10. Então a resposta, como 1,6 é menor, a ordem de grandeza 10 ao quadrado, que está na letra D de jeans, tá bom? Continuando a resolução da listinha da UEA para vocês, questão número 6. O caboclo que tinha pego a matrinchã, comeu assada, foi assistir o jogo do Rio Negro, agora ele vai em Parintins ver o garantido perder, ver o caprichoso ganhar, beleza? Só que ele vai de a jato, vai na lancha jato, ok? E a questão informa as coisas pra gente. Por exemplo, a distância entre Manaus e Parintins é 445 quilômetros. Ele quer fazer essa viagem em 7 horas e meia, ok? Só que ao sair e depois de percorrer uma distância 200 quilômetros, que a questão informa, ele para em Itacoatiara, já demorando para chegar até Itacoatiara 3 horas e meia, e ainda tem um tempo de parada, segundo a questão, de meia hora. Consequentemente, o tempo total que ele já perdeu ou já passou da viagem dele foram 4 horas. Isso quer dizer que se de 7 horas e meia era o que ele queria, ele ainda resta um tempo de 3 horas e meia para fazer o percurso que sobrou. E o percurso que sobrou, 445 menos 200, 245. Tá bom? A questão da UEA pede a velocidade média, o espaço, 245 km, sobre o tempo para fazer isso que ainda resta para ele, 3 horas e meia. Isso aí, você fazendo as contas na sua calculadora mental, porque na prova você não vai ter calculadora, fica muito fácil de encontrar o valor, ok? Nós temos lá do gabarito 70 km por hora, ok? Que está na letra D também de jeans. Questão da UEA de 2012, eu acho é 13. Eu coloquei 13, mas eu acho que é 12, tá bom? A questão número 7 trata desse caboclo. Ele já pegou a matrinchã, já assistiu o jogo, já foi em Parintins, viu o caprichoso mais uma vez ser campeão, voltou de avião, não foi mais de barco. Aí a questão diz assim: quando o avião pousou no aeroporto Eduardão, a pista do aeroporto tem em torno, segundo a questão, de 2.700 metros, ok? Ele pousa o avião inicialmente com a velocidade de 74 metros por segundo, tá bom? E a questão diz que ele percorre toda a pista até parar. Portanto, a velocidade final do avião do caboclo é 0 metros por segundo, está viajando aí na Tavage, ok? Aí a questão pergunta qual deve ser a desaceleração para que ele consiga parar com isto no fim da pista com 2.700 metros, tá bom? E aí você vai lembrar, tem velocidades, tem um espaço que era aceleração, jogo na equação de Torricelli, tá bom? Jogando na equação de Torricelli, isso é 0, a inicial é 74, 74 ao quadrado, faça de cabeça, eu estou fazendo de cabeça do dedo aqui, 5.476
mais 2 vezes a aceleração que eu não tenho e o espaço que é 2.700. Ele pede o valor aproximado, tá bom? Se tu isolar a aceleração, vai dar menos 5.476 sobre 5.400. Perceba que os valores são muito próximos e as letras que tem aí são valores inteiros distantes. Tem 1, tem 3, 5, 7 e 9. Isso aqui, como são valores próximos, a divisão vai dar praticamente aproximadamente 1. Não pode dar 3, porque teria que ter o triplo em cima. Então, ou pelo menos próximo disso não temos. Então 1 metro por segundo ao quadrado negativo, porque essa desaceleração que para o avião, mas ele pede o módulo, a resposta letra A, 1 metro por segundo ao quadrado, tá bom? Questão número 8, o que a questão 8 vai falar pra gente? O caboclo voltou, pousou, foi lá no Teatro Amazonas, e chegando lá ele caiu uma chuva, como diz, um toró, de 10 milímetros, que significa que caem 10 litros para cada metro quadrado. E ele pergunta quantos litros de água caíram na área do Teatro Amazonas, ali do Largo São Sebastião, que tem uma área de 3,6 vezes 10 a quinta metros quadrados, ok? É muito fácil. A questão diz que 10 litros é para cada metro quadrado, então quantos litros, qual o volume que cai na área do Teatro Amazonas? 3,6 vezes 10 a quinta, resolva a regra de 3, 3,6 vezes 10 a sexta litros. Como esse número é um número maior do que raiz de 10, em ordem de grandeza, a gente aprendeu. Quando for maior a ordem de grandeza, você vai pegar o expoente e somar 1. Isso deu 10 a sétima, letra D, ok? Da folha de vocês, tá bom? Questão número 9, vamos resolvê-la aqui. Questão número 9 é também do CIS, a última que trata desse assunto, e é do ano passado, 2014, ok? Ela diz que um remador brasileiro, amazonense, foi para o PAN e lá ele completou um percurso de 2.000 metros em 6 minutos e 12 segundos, faz parte da equipe brasileira de remo, ok? Ele diz também lá, e é isso que é importante, a questão diz que inicialmente os blocos estavam parados, as canoas, mas muito rápido, a questão fala isso, rapidamente a velocidade, eles saíram, deram a partida e a velocidade foi rapidamente para um valor que tornou-se constante, tá bom? Ou seja, teve aceleração, mas ele, ao falar que é rapidamente, ele tenta eliminar, dizer que não, já quase partiu com velocidade constante. Vou fazer os dois casos, ok? No caso que a velocidade ainda está sendo aumentada, nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado, ok? Que é, a posição é dada por essa fórmula aqui, ok? Só que a velocidade inicial é 0, ele está partindo da origem é 0, então é uma função de segundo grau que passa pela origem, ok? No gráfico, isso aí seria algo assim. Aqui é o tempo e aqui é a posição dele. Se fosse todo momento com essa característica, o movimento seria algo assim, uma parábola assim, tudo bem? Mas a questão fala que a velocidade fica constante, então, numa análise mais completa, nós teríamos assim, ele tem o gráfico até a velocidade aumentar, depois ela torna-se constante, até chegar aos 2.000 metros, no tempo de 6 minutos e 12 segundos, ele coloca aqui os 6 minutos, etc, tá bom? Então teria aqui uma pequena parábola no início, porque a velocidade ia aumentar, ok? Depois eu tentei fazer uma reta aqui, beleza? Só que a questão despreza esse momento que a velocidade é aumentada. Ele diz que foi tão rápido que pode se desprezar. Pelo menos é o que o gabarito nos diz, porque não tem um gráfico como aquele que eu fiz ali. Nenhuma resposta tem aquele gráfico, ok? E ele utilizou a palavra rápido. Então é considerando velocidade constante. Se a velocidade é constante, MRU, e a equação é essa equação do sorvete que a gente conhece, ok? Como parte da origem, posição inicial igual a 0, tá bom? E aí nós aprendemos que o gráfico é uma função, é uma reta, ok? Aqui tentou ser uma reta, tá bom? Que está lá na resposta da letra B, tá bom? É o gabarito da questão. Então aí nós resolvemos todas as questões que caíram no CIS da UEA, sobre o assunto que a gente já viu. Daí eu botei uma lista com 10 exercícios para vocês de lançamento oblíquo, ok? Uma listinha fácil para a gente brincar,
Vamos tentar fazer aí, ok? Continuando, a primeira questão da lista de lançamento oblíquo fala que um canhão no solo dispara uma bala com um ângulo de 30 graus, ok? E a velocidade da bala sai em 500 metros por segundo, ok? A questão nos informa o valor do seno, tá bom? Não nos informa, desculpe, mas o seno de 30 conhecido é meio, ok? Então nós temos aqui uma bala sendo lançada e a questão pergunta pra gente qual é a altura máxima que essa bala alcança, beleza? Lembrando que a altura está relacionada com o eixo Y, então não vamos nos preocupar somente com o eixo Y aí para definir isso pra gente, tá bom? Então aqui tem a velocidade inicial, vai ter a velocidade, aqui tem o ângulo θ, a componente V0y aqui, e aí você vai ver que o V0y é V0 vezes o seno do ângulo, que é 30, ok? Ou seja, 250 metros por segundo, tá bom? Para chegar até a altura máxima, ele vai diminuindo a velocidade devido à aceleração da gravidade contrária. Na velocidade máxima, na altura máxima, a velocidade final dele é zero, bebezinhos. Portanto, sabendo que a aceleração é menos g, pois ele está subindo menos 10 metros por segundo ao quadrado, você vai jogar na equação de Torricelli. E lá na equação de Torricelli, final ao quadrado, inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração ΔS. 0 é igual a 250 ao quadrado, menos 10 vezes H. 10 não, 22 vezes 10, 20, ok? 250, 25 ao quadrado, 625. 100 ao quadrado, 10 ao quadrado é 100, 625, 00 dividido para 20 é a resposta dessa questão, que dá a altura igual a 3.125 metros. Essa altura que a bala vai chegar no máximo quando for atirada por esse canhão, tá bom? Questão número 2 dá um assunto parecido. Diz que um projétil ou um projétil é a mesma coisa. É lançado com velocidade inicial de 100 metros por segundo, com um ângulo também de 30, e a questão pergunta qual é o tempo para ele chegar lá, tá bom? Como nós vamos trabalhar só com eixo Y, V0y é V0 vezes o seno de 30, ou seja, 50 metros por segundo. Na altura máxima, a velocidade inicial final é zero. A aceleração, como ele está subindo, menos g, menos 10 metros por segundo ao quadrado. A gente vai resolver pela equação horária do movimento retilíneoformemente variado, ok? Inicial 50, aceleração menos 10. E aqui, o tempo de subida, façam as contas, demora 5 segundos para subir. Caso ele necessitasse o tempo total, seria 10 segundos, que é o tempo de queda, é idêntico ao tempo de subida, tá bom? A questão número 3 já tem de lançamento horizontal, tá bom? O objeto é lançado de cima de um prédio de 20 metros de altura, tá bom? Horizontalmente. Isso significa que ele não tem velocidade inicial no eixo Y, só tem velocidade no eixo X. Como no eixo X não tem aceleração, só tem no eixo Y, aceleração da gravidade, ok? No eixo X o movimento é retilíneoforme e no eixo Y o movimento é retilíneoformemente variado, tá bom? Ele diz que esse objeto cai a uma distância da base do prédio de 60 metros, tá bom? Ele pergunta pra gente qual é o tempo de queda e a velocidade inicial de lançamento desse objeto, tá bom? O tempo de queda dá pra gente encontrar utilizando o eixo Y. Vamos lá. O eixo Y é o que a gente vai fazer sabendo que a velocidade inicial no eixo Y é zero. A aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, igual ao g, porque ele está caindo. E o espaço percorrido no eixo Y são 20 metros. Bacana? Só que o espaço no eixo Y, esse ΔS, é V0YT mais a aceleração t ao quadrado sobre 2. Não tem velocidade inicial no eixo Y, fica assim. 20 é igual a 5t ao quadrado. Façam as contas vocês. O tempo que ele demora para cair são 2 segundos. Respondido uma parte. A outra parte que ele pede para a gente é qual a velocidade. Então, no eixo X, nós podemos usar aqui o tempo que nós encontramos ali, tá bom? Então, ΔSx que nós não tínhamos,
Agora vamos encontrar o ΔSx é a velocidade no eixo x vezes o tempo. O ΔS, desculpe, nós temos que é 60. A velocidade no eixo x, que é a velocidade inicial que nós estamos atrás, e o tempo é 2. Portanto, a velocidade inicial que foi lançada esse objeto, 30 metros por segundo, respondido a questão número 3. Vamos para a questão número 4. O que a questão número 4 está pedindo da gente? Ela fala da mesma situação, só que ele diz teoricamente ou abstratamente, sem número nenhum lá, tá bom? O objeto é lançado com velocidade v e altura h. Ele só pergunta para a gente com que velocidade ele chega ao solo. Não é a velocidade y nem a x, é a velocidade verdadeira do objeto. Ele chega com a velocidade y aqui no solo, ele ainda mantém a velocidade x, que não mudou, e ele quer saber a velocidade resultante aqui. E resultante que é a hipotenusa deste triângulo aí, ok? Aqui nós vamos ter a velocidade resultante, aqui nós temos a velocidade x e aqui nós temos a velocidade y. Triângulo perfeito, só eu mesmo, ok? E a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu não tenho a velocidade y, vou ter que encontrar através do que ele me deu, que é a altura e o g. Como o objeto está caindo, a aceleração é igual ao g, tá bom? Então, só pensando no eixo y, velocidade inicial no eixo y é 0, ele é lançado horizontal, ok? E aí nós vamos, para encontrar aquele VY lá, vou para a equação de Torricelli. Velocidade final y é igual a velocidade inicial y ao quadrado, mais 2a ΔS, vovó, mais 2 asa deltas. Portanto, a velocidade y ao quadrado é igual a 2 vezes g vezes a altura h. Substituindo aqui na resultante, nós encontramos que a velocidade resultante é raiz de vx ao quadrado, que é v, mais 2gh. Só isso. Coloquei em função do que ele me deu, a velocidade inicial, o g e a altura. Tá bom? Tá aqui a resposta da questão número 5, bebezinhos. Questão número 6. Questão número 6, desculpe, a resposta era da 4, né? Eu fiz errado. Questão número 5 é agora. Questão número 5 fala que um avião vai jogar comida para a galera que está numa balsa, eu acho que lá na Europa, né, aquelas balsas de refugiados, ok? E essa balsa esse avião está a altura de 2.000 metros e a velocidade do avião é 100 metros por segundo. A questão pergunta qual a distância que deve soltar essa comida, essa conserva para a galera, para que caia certinho em cima da balsa. Então temos um avião que lança um objeto, esse avião está a uma altura de 2.000 metros, ok? E esse objeto vai cair aqui dentro da balsa onde está a galera correndo. Tá bem aqui, tá bom? E ele pergunta qual é essa distância que o avião deve ter da balsa antes de soltar para que o objeto caia lá em cima, tá bom? Então perceba que a distância é relacionada com o eixo x, ok? A distância está relacionada com o eixo x, o eixo horizontal. Esse objeto sai com a velocidade do avião, ok? E é a velocidade no eixo x, que é 100 metros por segundo, ok? E eu preciso encontrar o tempo. Para encontrar o tempo, eu vou trabalhar com o eixo y, alright? E no eixo y o que eu tenho? O espaço que esse objeto percorre, 2.000 metros. A aceleração é positiva mais g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E eu preciso do tempo, sabendo que a velocidade inicial no eixo y é 0, porque esse objeto foi lançado horizontalmente. E o tempo vai ser muito fácil de encontrar pela equação horária do movimento retilíneo uniformemente variado, que só sobra isso aqui para ela, eliminando que já é 0, tá bom? O tempo vai ficar raiz de 4.000 dividido para 10 de 400, portanto o tempo de queda dá 20 segundos. Voltando com esse que nós encontramos para cá, o ΔSx é a velocidade x vezes o tempo. Portanto, a distância d é igual à velocidade x 100 vezes o tempo, que é 20. A distância que ele deve estar para que o objeto caia na balsa com conserva, 2.000 metros. Beleza?
Questão número 6. O que a questão 6 pede da gente? A questão pede várias coisas da gente lá. Ótimo, que dá para resolver. Lembrar de várias coisas aí. O objeto é lançado com velocidade de 50 metros por segundo, com ângulo θ, não é 7 como está aí na lista. E diz que o seno é 0,6 e o cosseno é 0,8, tá bom? Então tem um objeto sendo lançado com velocidade inicial V0, formando um ângulo θ, tem a componente no eixo X, a sombra dele no eixo X e aqui a componente no eixo Y, ok? V0x é igual a V0 vezes o cosseno do ângulo. V0 é igual a 50 metros por segundo e o cosseno é 0,8. 50 vezes 0,8, 40 metros por segundo. V0y é V0 vezes o seno, 50 vezes 0,6, que dá igual a 30 metros por segundo. Após nós encontrarmos as velocidades em cada eixo, trabalho com eles separadamente. Beleza? Primeiro vamos trabalhar com o eixo Y. Por quê? Porque a questão pede na letra A o momento que ele atinge a altura máxima, na letra B qual é a altura máxima, letra C qual é a velocidade lá na altura máxima. Na altura máxima, lembre-se, esse objeto ao chegar na altura máxima ele ainda continua com velocidade, só que só no eixo X. No eixo Y não tem mais, ela zera, ok? Então a letra C já tem, responde rápido, a letra C, a velocidade do objeto é a própria velocidade no eixo X, ou seja, 40 metros por segundo, tá bom? Vamos lá, no eixo Y, a letra A pede o tempo para chegar até a altura máxima. Aí eu vou para viados voadores atacam a turma. Afinal, no eixo Y é 0, a inicial é 30, ele está subindo, aceleração menos 10, e aí o tempo de subida é o que nós estamos atrás, dá igual a 3 segundos. Bacana? Ele pede também o valor da altura máxima. O valor da altura máxima você vai encontrar por Torricelli, mas eu vou jogar na equação horária, só para a gente mostrar que dá para fazer por outro jeito. Torricelli também chega, talvez seja até mais rápido, você escolhe. A velocidade inicial no eixo Y é 30, o tempo foi 3, a aceleração é 10 dividido para 2 dá 5, o tempo foi 3. Se você fizer essas contas, a altura máxima que esse objeto alcança é de 45 metros, beleza? Essa é a resposta da letra B. Essa daqui foi da letra A, essa é da letra B. A letra C nós já fizemos e a letra D ele está perguntando o alcance. O alcance horizontal é a verdade, é o espaço no eixo X. Esse objeto sobe e desce. Ele quer saber a distância que ele percorreu no eixo X, que vai ser a velocidade no eixo X, V0x vezes o tempo total, tá bom? A velocidade no eixo X é 40 e o tempo total é igual a 6 segundos. 40 vezes 6, 240 metros é o alcance desse objeto. Bacana? Respondida aí a letra D, tá bom? A questão número 7 fala aí do gato que pula, tá bom? Questão número 7 fala do gato que pula a uma altura de 1,25 e cai 1,5 metro longe do local do pulo dele. Então, ele percorre um espaço no eixo Y, que é 1,25, e um espaço no eixo X, que é igual a 1,5. O gato pula fazendo isso aqui. A altura máxima 1,25 e a distância dele 1,5 metro de onde ele partiu, tá bom? A questão pergunta qual é o valor da velocidade no eixo Y inicial e qual a velocidade horizontal, tá bom? Vamos olhar para o eixo Y inicialmente. No eixo Y, o que tem? Na altura máxima, a velocidade final é 0. A inicial é o que eu estou atrás. O espaço percorrido no eixo Y foi 1,25. A aceleração é negativa menos g e eu preciso encontrar a velocidade inicial. Tendo isso aqui, eu vou para o Torricelli. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração ΔS. Final é 0. A inicial eu não tenho, é o que eu estou atrás no eixo Y. Olha aí, olha aí. Tem que desligar o computador. Depois. É o que eu não tenho no eixo Y aqui, a velocidade inicial, menos
2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 1,25 dá 25, ok? Façam as contas, a velocidade inicial no eixo y dá 5 metros por segundo, tá bom? A questão também pede a velocidade horizontal. Para encontrarmos a velocidade horizontal, eu preciso também encontrar o tempo, ok? E o tempo eu encontro lá também no eixo y. A velocidade no eixo y é igual à velocidade inicial mais a aceleração tempo. Piadas voadores atacam a turma, ok? Tempo de subida será que já encontrei a velocidade inicial, que é 5, menos 10 vezes o tempo de subida. Você encontra que o tempo de subida é igual a meio segundo. Consequentemente, o tempo total, 1 segundo. Com isso, eu venho para o eixo x. No eixo x, o espaço no eixo x é igual à velocidade inicial no eixo x vezes o tempo. O espaço no eixo x foi 1,5 m. A velocidade inicial é o que eu estou atrás e o tempo foi de 1 segundo, tempo total. Portanto, a velocidade inicial no eixo x, 1,5 metros por segundo. Bacana? Essa foi a questão número 7. Vamos para a questão número 8. Questão número 8 fala que uma bola foi lançada com um ângulo de 60 graus. Ele diz que a velocidade da bola ao chegar na altura máxima é 20 metros por segundo. Então, preste atenção. Lança-se um objeto com velocidade inicial que eu não sei. Ela tem a componente x, v0x, tem a componente y, v0y, v0x é v0 vezes o cosseno do ângulo, e o v0y é igual a v0 vezes o seno do ângulo, tá bom? O ângulo é 60 graus e ele pergunta pra gente qual é a velocidade que a bola foi lançada, ou seja, v0. Mas ele disse que na altura máxima, ao chegar na altura máxima aqui em cima, ele tinha uma velocidade que é igual a 20 metros por segundo. Muito fácil, porque na altura máxima a vy é 0. No meio do caminho, a vy vai diminuindo de tamanho. E a Vx continua do mesmo jeito. Quando chega na altura máxima, a Vy não tem. Por isso ele inverte o sentido do movimento e continua descendo. Aí, à medida que vai descendo, o Vy vai aumentando. Vy aqui e aqui Vx com o mesmo valor anterior. Quando chegamos aqui, Vy é o mesmo valor numérico com que ele foi lançado. E Vx não mudou em nenhum momento. Aqui é a resultante. Está bem aqui, que é a velocidade que ele foi lançado, tá bom? Só chega invertido o sentido. A questão está pedindo para a gente qual é a velocidade de lançamento, v0. Com os dados dele, a única coisa que eu tenho é que a velocidade x é 20 e o ângulo é 60. Eu preciso encontrar o v0. Vamos lá. Vamos encontrar o v0 pelo que ele deu aqui, ó. Ele disse pra gente que a velocidade no eixo x é 20. Por quê? Porque ele disse lá na altura máxima só tem v0x. Então é 20 igual a v0 que eu não tenho. O cosseno de 60, para quem não sabe, é meio. Portanto, a velocidade que foi lançado, 40 metros por segundo. Facinho a questão aí, tá bom? Essa é a questão número 8. Questão número 9, a questão da AFA. Facinha também. Só é ver o que a gente estudou, tá bom? Ela fala que há um avião que quer atirar num tanque que está em movimento, tá bom? O desenho é parecido com o que eu vou fazer aqui. Eu já falei em relação ao desenho em sala de aula. Nessa mesa eu ainda estou pegando a manha, tá bom? Então tem um avião voando aqui. Ele vai lançar uma bomba que vai explodir um tanque que está aqui. Só que o avião já anda com velocidade de 360 km por hora, que são 100 metros por segundo. E esse tanque que está andando aqui também já está a uma velocidade de 72 km por hora, que nada mais é do que 20 metros por segundo, tá bom? Tá, então ele lança essa bomba para matar todo mundo que está aqui lá. E ele pergunta qual é a distância que está o tanque do avião, tá bom? Ele diz pra gente, além disso, que a velocidade da bala que foi lançada é 432 km por hora.
ou seja, 120 metros por segundo, você dividiu aí por 3,6, tá bom? Então a bala, na verdade, isso em relação ao avião. A velocidade da bala mesmo em relação ao chão é as 100 que ele já tinha devido ao avião, essa bala, mais 120 devido ao impulso dado, ok? Então a bala está a 220 metros por segundo. A velocidade da bala em relação ao tanque não é 220, como o tanque também está indo na mesma direção e sentido do avião, a velocidade relativa ali são 200 metros por segundo, ok? Essa velocidade no eixo X, essa é a velocidade que a bala se aproxima do tanque, mesmo os dois andando, ok? A questão diz que o avião está a 500 metros de altura. Essa altura aqui é 500 metros. Para eu encontrar a distância D, perceba que essa distância D aqui, ó, está no eixo X, então o movimento é uniforme. Eu precisarei do tempo, e o tempo eu vou encontrar utilizando o eixo Y, beleza? Como? Eu tenho um espaço no eixo Y, que é igual a 500, que é a altura que ele cai. A aceleração é mais g, porque ele está caindo, 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial no eixo Y é 0, porque o avião voa horizontalmente e eu preciso do tempo. Aí eu vou para a equação horária. Okay? Isso é 0. E aí você vai encontrar que o tempo é igual a raiz de 100. Ou seja, o objeto demora 10 segundos para chegar no tanque e matar todo mundo, trucidar. Ok? Com isso eu já resolvo a questão, utilizando o eixo X. Delta SX é igual a velocidade inicial no eixo X vezes o tempo total. Aqui o delta SX a questão chamou de D. Velocidade no eixo X 200, que é em relação ao tanque, vezes o tempo que foi de 10 segundos. Portanto, a distância que deve estar para acertar 2.000 metros, 2 km aí. Isso está na letra B de nádegas, ok? Ou de bucéfalo. Por fim, senhores, não menos importante, questão número 10, tá bom? Vamos jogar um basquete aí e ele dá uma questão maravilhosa. Deixa eu colocar uma tela nova aqui. A questão número 10 e última, para vocês poderem ir dormir, ou acordar, ou assistir o Rei do Gado, ou assistir a Fátima Bernardes, fala assim, que tem um jogador de basquete que vai tentar arremessar uma bola na cesta, ok? Ele diz que a bola está aqui já a uma altura de 2 metros, a bola é lançada e vai tentar arremessar aqui no aro, beleza? O aro, segundo a questão, está a uma altura de 5 metros, tá bom? Então tá aqui o aro, a bola sai, sobe, atinge a altura máxima e retorna entrando no aro, tá bom? A altura que a bola sai da mão do arremessador é de 2 metros, tá bom? Ele fala que a bola é lançada com a velocidade inicial de 10 metros por segundo, ok? E diz também que a velocidade na altura máxima, a componente horizontal, ou seja, V0x, é igual a 6 metros por segundo na hora que ele chega na cesta. Mas Vx, o eixo X é movimento uniforme, então Vx sempre foi 6 metros por segundo. E ele pergunta essa distância aqui para que o cara consiga, tá bom? Perceba o seguinte, se ele me deu o V0, me deu o V0x, dá para eu encontrar o V0y, tá bom? Através da resultante. V ao quadrado é igual a V índice ao quadrado e Vx ao quadrado. Vocês vão substituir aqui é 10 ao quadrado. Aqui eu não tenho. E aqui é 6 ao quadrado. Fazendo as contas, V0y dá igual a 8 metros por segundo. Bacana? E com isso eu vou encontrar, a questão nos pede, não esqueça, é o x, mas eu preciso encontrar o tempo. Encontrando o tempo como? Qual foi o delta SY, ou seja, o espaço percorrido no eixo Y? Ele percorreu 3 metros. Ele percorreu 3 metros no eixo Y, tá bom? A aceleração, como está subindo, é igual a menos g, ok? Menos 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? A velocidade inicial no eixo Y eu já tenho, encontrei ali 8 metros por segundo. E aí eu vou jogar nessa equação para encontrar o tempo, a equação horária do movimento retilíneo uniformemente variado. Não decorem fórmula, saibam as equações, o resto fica light.
3 é igual a 8 vezes o tempo, que eu não tenho, menos 5t ao quadrado. A equação ficará assim, ó, 5t ao quadrado menos 8t mais 3 igual a zero. Essa é uma equação de segundo grau, todos vocês sabem resolver. O t' dá 0,6 e o t duas linhas dá igual a 1 segundo, tá bom? Por que dois tempos? E qual eu vou utilizar? Simples, como esse objeto foi lançado aqui, ó, nós fizemos que ele percorreu 3 metros, ele percorreu 3 metros, ele passou por essa altura 5 metros, aqui esse ΔS é a diferença entre a posição final menos a posição inicial, ok? A posição final é 5 e a inicial é 3, por isso é 2. Por isso deu 3, tá bom? E a posição final dele é 5. Ele passa duas vezes pelo 5, que é o que nós queremos. Passa na subida e no momento que nós queremos, que é na descida, na hora que encaçapa. Como aqui não nos interessa, vamos utilizar o tempo posterior, ou seja, o tempo de 1 segundo, tá bom? Então, o tempo de 1 segundo é o tempo que ele demorou para sair da mão, chegar até a cesta. E aí nós vamos trabalhar com o eixo x, já que eu quero a distância horizontal no eixo x. ΔSx é igual a velocidade no eixo x vezes o tempo. Aqui a questão chamou de x. A velocidade inicial no eixo x é 6 e o tempo é 1. Portanto, o x é igual a 6 metros. É a distância que está lá. Isso está na letra D de jeans, tá bom? Facinho, dada a questão. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, tchau, tchau e tchau.